Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 10 de novembro de 2019. O Alcir Carrasco revela que Fabiana foi inspirada em pessoa real. Parte 0. A altas horas, o autor de A Dona do Pedaço, o Alcir Carrasco, falou sobre as suas inspirações para criar personagens da novela, como a vilã Fabiana Natalia Dil, uma menina que foi criada no convento, mas que de boa não tem nada. Segundo o escritor, o papel foi baseado em uma história real. As pessoas me perguntam como uma pessoa criada em um convento faz isso. Vou dizer que eu conheço uma pessoa assim. E eu me inspirei um pouco nessa pessoa da vida real. Quem é? Não posso falar, absteve-se. Apesar de não se estender no assunto, o novelista deu mais detalhes da pessoa que serviu como base para a megera. É uma pessoa que foi noiva de alguém que trabalha comigo. Ela ficou 7 anos em um convento, conseguiu que ele colocasse as propriedades no nome dela e aí se separou com tudo no nome dela. E se casou com outro, usando o vestido que ele havia dado, contou. Dono de várias tramas de sucesso, o Alcir disse que seguir a sua intuição é o segredo para as suas produções darem certo. É impossível saber o que vai dar certo em televisão. É imprevisível. O que eu sei é que temos que viver a emoção daquilo. Se eu choro quando escrevo, sei que vai emocionar também o público. Se eu rio, o público vai dar risada. Então, eu tenho que ser honesto com a minha emoção para passar a emoção para vocês, analisou. O Espiritismo esclarece as tendências que cada um de nós apresenta enquanto encarnado através da reencarnação. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a reencarnação nas perguntas abaixo 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. 166 A como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram, esse é o seu desejo. 166c parece resultar desse princípio, que após ter deixado o corpo a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente? 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência o espírito dá um passo nascendo do progresso quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea? 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece mais afirmando que a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória.
Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal, examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Um fenômeno particular, que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, entra em estado de perturbação, que aumenta, à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir as manifestações. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta, apenas, uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido, em parte, dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. No caso, a personagem da novela e sua inspiradora é um espírito que ao renascer trouxe toda a sua bagagem espiritual e recebeu a chance de se melhorar ao estudar num convento, onde o maior exemplo é o Mestre Jesus. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.